Período regencial. Foi de 1831 a 1840. O período regencial foi quando Dom Pedro II, de 5 anos, tinha que assumir o governo, né? Porque o seu pai, Dom Pedro I, não teve uma boa política e deixou o império em crise para o seu filho. Mas ele não podia assumir porque ele tinha 5 anos. Então, os deputados, senadores se reuniram e decidiram então que iam fazer, enquanto até o Dom Pedro II atingir a maioridade, 18 anos, iam ter o governo ia ser comandado provisoriamente por regentes. Ia ser comandado provisoriamente por regentes. Essas regências foram a trina provisória, trina permanente, una do Padre Feijó. A una do Padre Feijó instituiu a Guarda Nacional, que tinha por objetivo favorecer os privilégios das elites, defender a Constituição, assegurar a estabilidade política e manter a ordem pública. E foi nessa regência também que o Padre Feijó criou o ato adicional. A Una de Araújo Lima foi a regência que retrocedeu as conquistas liberais por conta do ato adicional. E aí, esse ato adicional teve reformas. Então, esse ato adicional teve reformas, né? Eles buscaram mais reformas para que melhorasse o governo. Então, com a reforma desse ato, as províncias perderam parte de suas atribuições políticas administrativas. Alguns grupos políticos dessa época foram os progressistas, que os progressistas e os regressistas, primeiro, eles eram liberais moderados, né? Tinha um grupo dos liberais moderados. Eles foram divididos em progressistas e regressistas. Os progressistas, eles eram liberais, eles defendiam a liberdade e a independência nacional, né? E defendiam também a autonomia administrativa das províncias. Quem liderava os progressistas era Araújo de Lima. Ele que centralizou o poder. Os regressistas, eles já tinham ideias conservadoras e faziam parte desse grupo os restauradores e os moderadores. Eles eram liderados pelo Diogo Feijó. Os regressistas e os progressistas tinham em comum a ideia de defender os interesses da elite. Agora vamos falar algumas revoltas e guerras civis principais que tiveram no período regencial por conta dessa falta do poder centralizador. Farroupilha aconteceu no Rio Grande do Sul, de 1835 a 1845. Participaram da Farroupilha estancieiros, escravos, militares e abolicionistas. Farroupilha, a causa dessas revoltas foi o descontentamento com os atos impostos e a revolta contra a falta de autonomia das províncias. Balaiada. Balaiada aconteceu no Maranhão, em 1838 a 1841. Fez parte dessa revolta pessoas pobres da região, artesãos, escravos e fugitivos. A causa da balaiada foi a vida miserável dos pobres, exploração dos comerciantes e produtores rurais. A sabinada aconteceu na Bahia. Faziam parte da sabinada os militares, a classe média e pessoas ricas. A causa da sabinada foi, da parte dos militares, o baixo salário que recebiam, e da classe média e das pessoas ricas foi
porque eles queriam mais poder e participação política. A cabanagem aconteceu de 1835 a 1840. Aconteceu no Pará. As pessoas que fizeram parte da cabanagem foram os índios negros, os negros e os cabanos. Revolta dos Males. A causa da cabanagem foi péssimas condições de vida que essas pessoas viviam, tinham, e o domínio político e econômico dos fazendeiros. Eles não aceitavam que só eles tivessem, Eles também, os índios, os negros e os cabanos, também queriam o seu lugar na política e na economia. Os cabanos eram pessoas que moravam nos rios, Moravam nas margens dos rios. Revolta dos Males. Revolta dos Males aconteceu em Salvador. Quem fazia parte da Revolta dos Males eram escravos de origem muçulmana. E a causa foi porque esses escravos eles eram contrários à escravização, à imposição do catolicismo e às restrições religiosas. Vamos falar do ato adicional, que foi uma medida legislativa que foi criada para conter os conflitos entre os liberais e conservadores, que ambos queriam o poder político central. O ato adicional fez a criação de assembleias que essas assembleias controlavam os tributos e os gastos locais. Com o ato adicional também se teve maior autonomia administrativa e substituição da regência trina permanente de Diogo Feijó para a regência trina una, que tinha mandato de 4 anos. Por fim, teve o golpe da maioridade, onde o liberal Antônio Carlos de Andrade Silva, ele foi quem teve a ideia de levar ao Senado a ideia de redução de idade, para que assim Dom Pedro II pudesse governar, E eles estavam muito conflito entre os liberais e os conservadores. Então, por isso eles tiveram a ideia de reduzir a maioridade, porque eles estavam necessitando de um poder centralizador urgente. E nesse período também os liberais e os conservadores acabaram se unindo, se unindo da forma de concordar um com o outro para estabelecer o golpe, Pois os liberais tinham pensamento de ter mais força política e partido sólido a partir desse golpe, e os conservadores já tinham o pensamento de ter mais segurança e evitar mais revoltas com o golpe da maioridade. E o que ambos queriam era a monarquia centralizadora. E assim, o Dom Pedro II toma poder.